sobre esse derramado do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que vai fazer com que nós possamos, através disso, ter uma vida de vitória. Você vai ver a igreja primitiva, antes de ser igreja primitiva, que a igreja primitiva, na realidade, ela se tornou igreja, naquele momento que veio o Espírito Santo sobre eles, e ali eles começaram a pregar, pessoas começaram a ser salvas, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser ressuscitadas, houve uma transformação, um impacto, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, por isso que nós fomos alcançados aqui. Você vai ver que foi necessário, para que isso acontecesse, que o Espírito Santo viesse sobre eles, foi necessário que eles estivessem em busca disso, para que o grande milagre, pudesse acontecer, o milagre da transformação de uma vida no poder e na autoridade de Cristo. Vamos lá ler? Então, Atos 2, 16 a 21 fala o seguinte: mas o que ocorre, e aqui já está falando, certo? Depois, quando veio o Espírito Santo sobre todos aqueles, foi uma promessa de Jesus, que João batizava com água, mas ele iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Antes de subir, ele falou: me aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram aguardando, eles ficaram buscando estarem cheios do Espírito Santo de Deus, eles ficaram aguardando estarem cheios do poder de Deus. E quando veio aquele poder de Deus sobre a vida deles, as pessoas não conseguiam entender o que era aquilo. Por que eles estavam pulando? Por que eles estavam chorando? Por que eles estavam se alegrando? E eles pensavam que eles estavam bêbados. E Pedro, como sempre, E às vezes você fala: eu quero que Deus me mude completamente. Não vai mudar, filha, você é assim mesmo, O que vai acontecer é que Deus vai pegar o gênio da gente, o jeito da gente, e vai colocar debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus, e isso vai ser usado para a honra e glória dele, tanto mais quietinho quanto mais alvoroçado. E Pedro era aquele que peitava, E aí ele chega: vocês estão pensando o quê? É a terceira hora ainda, você acha que a gente está bêbado? Tipo 9 horas da manhã? Não estamos bêbados não. E aí ele já lascou em cima do sujeito, Mas através dessa ousadia dele, cheio do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, milhares de pessoas foram salvas. E aqui é uma parte do que ele falou para essas pessoas. Ele fala o seguinte: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser um peruano, pode ser um chinês, pode ser um brasileiro, pode ser um japonês. Qualquer pessoa, pode ser um rico milionário ou um pobre que está nas últimas condições. Deus está sempre aberto para tocar e mudar a vida de pessoas. Todos aqueles que buscarem a Ele, de maneira nenhuma serão lançados fora. E aqui ele fala: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E é isso que a gente vê acontecendo. Essa profecia se cumprindo, vindo o Espírito Santo de Deus, prometido pelo Senhor, para habitar no coração de cada um daqueles que creem em Deus. É interessante que quando olhamos as religiões, as pessoas estão sempre em busca de Deus, mas nós temos o próprio Deus habitando em nós. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo começa a habitar em você. Ele começa a te ensinar, ele começa a te mostrar, ele começa a te trazer uma consciência, entende, do teu erro, do teu acerto, do que você deve fazer. Você começa a ser tocado em intimidade. Deus nos chamou para sermos um com Ele. Deus nos chamou para andarmos em intimidade com Ele. Então, qual o propósito de Deus para os seus filhos? O propósito dele é que nós possamos, através do poder dele, vencer o mundo, vencer o pecado, ter uma vida de vitória, certo? Alcançar o Japão para Jesus, alcançar as nações para Cristo. Mas para isso acontecer, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos viver simplesmente religiões. Sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos viver simplesmente coisas que
não vão levar a lugar nenhum. Se é o Espírito Santo de Deus, nós simplesmente vamos viver uma religiosidade sem vida, algo aguado, algo insosso, entende? Mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, ele traz alegria, ele traz gozo, ele traz força, ele traz poder, porque o Espírito Santo é ele que vai modificar, mudar todo o nosso ser, é ele que vai nos dominar, é ele que vai nos levar a fazer coisas que vão transcender o que a gente pensa ou o que a gente acha. É ele que vai pegar e vai fazer com que operemos não nos nossos dons somente, mas nos dons dele, entende? E ele vai nos capacitar nesses dons, para que os dons que ele já nos deu sejam manifestados. O que a gente não tem, ele também quer nos dar, para que nós possamos manifestar esses dons. Para isso nós precisamos estar em busca dele, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus tivermos, mais vazios estaremos de nós. Quanto mais cheios do Espírito Santo tivermos, mais poder para fazer a obra de Deus, para andar segundo a sua unção, para discernir a vontade de Deus, nós vamos ter. Então precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E como é que eu consigo isso, pastor? Primeiro buscando, não é? Primeiro desejando, primeiro querendo, primeiro ansiando, primeiro entendendo que isso é um propósito e um desejo de Deus para todo aquele que crê. Entende? Talvez você olhe e fala: poxa, mas eu não sou merecedor. Eu também não sou. Nenhum de nós somos merecedores de termos Deus habitando em nós. Nenhum de nós somos merecedores de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus, porque nós cometemos erros, cometemos falhas, porque nós de repente fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas todos nós, através da graça e da misericórdia de Deus, do amor de Deus, que deu seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, e junto com isso, fez o pacote completo, não somente o perdão do pecado, mas uma vida de vitória. Só que para essa vida de vitória eu preciso estar junto com o Espírito Santo de Deus. Mesmo o próprio Cristo, para andar nessa terra e ter uma vida de vitória, ele precisou estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Fala a palavra de Deus, que ele não fez nada sem a direção de Deus, sem a vontade de Deus. Agora, se você imagina, ele sendo Deus e o Filho de Deus, como que ele pode, de repente, ter uma tal dependência? Porque era necessário. Entende? E hoje mais do que nunca é necessário para que de repente a nossa fé cristã não esteja lastrada somente em nós virmos aqui no final de semana e passarmos algumas horas numa igreja, sentado num local, escutando alguém falar, cantando alguns hinos e trazendo uma oferta. A nossa fé cristã tem que estar lastrada numa intimidade, em algo profundo que somente o Espírito Santo pode fazer, em algo profundo que somente o Espírito Santo pode operar. E isso só acontece quando nós temos sede e fome dele, quando nós estamos cansados de viver aquém daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. E ele fala que teremos uma vida de poder, ele fala que no meu nome expulsarão demônios, ele fala que falaremos novas línguas, ele fala que porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Ele fala que até se comer ou tomar alguma coisa mortífera, você não fará dano algum em você. Ele fala que você vai poder ir pregar o evangelho, não é? E pessoas serão salvas. Por isso, ide pregar, ensine. Eu não sei ensinar, eu não sei fazer, eu não sei falar. Se você tem o Espírito Santo, você sempre vai saber o que fazer e o que falar. Você sempre vai saber a maneira que você deve proceder, porque ele vai estar sempre direcionando você. Uma das coisas que veio na minha mente, que eu já contei para vocês, está muito quente aqui, que foi uma vez, eu acho que foi a primeira vez, e a primeira vez sempre mais difícil. O cara ligou para mim em desespero. A gente já teve vários casos assim. Já teve casos de pessoas que iam se suicidar e acharam um panfleto, um pedaço de uma revista que a gente fazia numa estação de trem, e por causa disso ele não se matou. Mas esse caso específico que tem a ver com a história de hoje é o seguinte: essa pessoa, ela me liga e ela está desesperada. Você via na voz dela que não era aquele, estou querendo me matar. Não, você via que o cara já estava com a faca no pescoço, o cara já estava decidido a fazer. E ele ligou, estava em Hiroshima, pouquíssima experiência ou nenhuma, eu nunca tinha tratado nenhum caso assim. Eu não era pastor, eu era um crente de banco, que nem para dar um testemunho dava,
era uma pessoa que estava ali naquele momento. Começamos a fazer essa revista porque Deus direcionou a fazer, não sabia como escrever, sou ruim para escrever, tenho problemas para escrever, mas estava fazendo, e através disso esse homem liga. E ele liga, e olha que era caro naquela época. Quem está aqui hoje não sabe o que é isso, internet. Naquela época, uma ligação tipo de Aitken para Hiroshima, se ficasse uns 10 minutos ia sair quase milão. Era muito caro, certo? E o cara me liga. E o cara fala, o negócio é o seguinte, eu não tenho ninguém aqui, estou desesperado, eu vou me matar, minha vida não tem mais sentido, e eu queria falar com alguém antes de morrer. Então por isso que eu peguei esse telefone e estou ligando para você. Legal. E eu falei, o que eu vou falar? Enquanto ele falava, começou a falar, eu comecei a orar e falei, Espírito Santo me ajuda, Deus me ajuda, o que é que eu posso fazer para esse homem, para mudar essa situação? E eu comecei a falar. E eu comecei a falar, e eu fui falando, e aí dali uma meia hora, sei lá quanto tempo, a gente acabou a conversa, ele falou, ok, eu não sei se ele falou tchau ou adeus, e eu só vi o telefone desligar, plof. A sensação que eu tive mati, se lembra daquele negócio da formiguinha? Mati, foi mais ou menos isso. Gente, eu não consegui salvar esse cara, essa foi a minha sensação. Eu fiquei triste, eu falei, Deus, eu queria ter feito mais, eu queria ser mais capaz, eu queria poder, passar alguma coisa. E, ok, no outro dia ele me liga, sinal que não se matou. Ele me liga e ele fala, olha, eu realmente estava decidido a me matar ontem, mas é impressionante, você falou a minha vida toda, e tudo que você falou era o que eu tinha que escutar, e eu não vou me matar. E eu creio que eu levei ele para Jesus, fiz uma oração com ele, faz muito tempo, quase 30 anos. Mas foi bem impactante, porque eu fiquei pensando, como que eu falei o que estava no coração dele? Como que eu falei a vida dele? Como é que eu falei o que ele precisava escutar? O Espírito Santo de Deus, entende? É isso que eu estou falando, quando você se coloca na brecha, quando você se posiciona em Deus, quando você está buscando para abençoar as pessoas, o Espírito Santo ele te usa, porque ele está aqui, porque o propósito dele é que nenhum se perca, o propósito dele é que o nome de Jesus seja glorificado. Então quanto mais nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, confiança nele, quanto mais estivermos cheios dele, você vai ver portas se abrindo, você vai ver direcionamentos surgindo e grandes coisas acontecendo na tua vida, e você vai ter poder para vencer o pecado que tão de perto nos tenta oprimir, porque todos nós estamos em carne, estamos sujeitos ao pecado. Pecado não é só adulterar, pecado não é só matar, pecado é fazer qualquer coisa que é contra a vontade de Deus, que entristece o coração de Deus, qualquer coisa que Deus nos manda fazer, e nós não fazemos, é um pecado, porque pecado é errar o alvo que Deus tem nos direcionado. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não tem como nós fugirmos da vontade de Deus, entende? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, há paz no nosso coração, há alegria no nosso coração, aquela paz que transcende a todo entendimento. Por quê? Porque no nosso entendimento, quando que eu tenho paz? Quando eu tenho saúde, quando eu tenho todas as perspectivas futuras debaixo do meu controle, se é que isso é possível, porque pessoas que já pensaram isso tiveram grandes surpresas, não é? Quando eu estou com a carteirinha cheia, podendo comprar o que eu quero, quando eu estou com um bom carro, uma boa casa, um bom relacionamento familiar, então para mim isso é paz. Não, paz é quando você está no centro da vontade de Deus. Paz é quando você confia em Deus e sabe que Ele está com você em qualquer momento, porque você vai ver artistas, pessoas famosas que de repente se matam. Você vai ver pessoas que eram ricas, tinham tudo, e você fala, poxa, mas até a esposa dele era uma maravilha, a família, os filhos, e o cara se mata. Por quê? Porque ele não tinha paz. Mas a nossa paz é Jesus em nós, através do Espírito Santo de Deus. Ele é o príncipe da paz. E quando nós estamos nesse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ter essa paz a despeito das circunstâncias, porque a gente sabe que mesmo que no momento estejamos sendo levados para um deserto, para ser tentado, igual aconteceu com Jesus, e foi o Espírito Santo que levou, aquilo ali ia ser para que hoje a gente pudesse estar falando, ia ser para o crescimento dele, para a vitória dele, para cumprir o que estava nas profecias. Aquilo foi necessário para ele ser quem ele tinha que ser. Então mesmo no momento de adversidade, se estamos com o Espírito Santo de Deus, sempre saímos para uma vitória, nunca para uma derrota, nunca para sairmos envergonhados, sempre estamos
em vitória com Deus, ok? E por isso que a gente não pode se limitar a uma vida sem graça e sem ação do Espírito Santo de Deus. A gente não pode se limitar a uma religiosidade filosófica, a uma religiosidade teológica. Tem sim, a nossa base tem que ser o estudo da palavra de Deus, mas isso ungido pelo Espírito Santo de Deus, entende? Quando há a palavra e a unção do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, se essa palavra nos leva para mais perto de Deus, coisas grandes e tremendas e poderosas começam a acontecer.